Como coveiro, eu sempre soube que os cemitérios têm uma atmosfera própria, uma conexão com o além que escapa à compreensão humana. Mas naquela noite específica, uma sensação de inquietação pairava no ar, como se as almas adormecidas nos túmulos estivessem prestes a despertar. Ao acender minha lanterna, observei os nomes desgastados nas lápides, cada um contando uma história silenciosa do passado. Enquanto eu continuava meu trabalho noturno, ouvi sussurros indistintos que flutuavam entre as sepulturas. Inicialmente, atribuí isso à minha imaginação, mas logo percebi que não estava sozinho naquela noite sombria. Vozes suaves começaram a ecoar ao meu redor, como um coro de lamentações distantes. Olhei para os lados, mas não havia ninguém à vista. As vozes pareciam emergir do próprio solo, carregando uma melancolia que fazia meu coração acelerar. Conforme me aproximava de uma área mais antiga do cemitério, as vozes se tornavam mais nítidas, revelando histórias de vidas perdidas e arrependimentos eternos. Fui atraído para uma lápide em particular, onde as vozes pareciam se concentrar. O nome gravado na pedra, Elizabeth Whitman, parecia ecoar nas vozes tristes que preenchiam o ar. A luz da lanterna tremeluzia enquanto eu observava a sepultura, e uma sombra escura começou a se formar diante de mim. De repente, uma figura espectral surgiu do nada, uma mulher vestida com roupas antigas que ondulavam como fumaça. Seus olhos, repletos de tristeza, encontraram os meus, e uma voz suave, mas cheia de dor, sussurrou em minha mente: Liberte-me desta prisão, coveiro. Minha alma está condenada a vagar neste cemitério, presa entre a vida e a morte. Meus membros tremiam de espanto, mas senti uma compaixão inexplicável pela alma atormentada diante de mim. Perguntei como poderia ajudá-la, e a resposta veio em sussurros trêmulos, contando a história de uma vida interrompida por traições e tragédias. Decidi investigar mais sobre a história de Elizabeth Whitman na manhã seguinte, mas naquela noite, meu foco mudou para o trabalho que ainda tinha pela frente. Enquanto continuava a cavar sepulturas, as sombras ao meu redor pareciam ganhar vida, contorcendo-se como seres sombrios à espreita nas margens da realidade. Ao me afastar da sepultura de Elizabeth, um frio intenso se abateu sobre mim. O ar parecia eletricamente carregado, e minha lanterna começou a piscar como se algo estivesse tentando se comunicar. De repente, vozes ecoaram de todas as direções, uma cacofonia de murmúrios, risadas e lamentos que encheu o cemitério. As sepulturas começaram a tremer, e o chão sob meus pés parecia pulsar com uma energia sobrenatural. Sombras escuras se ergueram dos túmulos, adquirindo formas indefiníveis que dançavam entre as lápides. Meus sentidos estavam sobrecarregados, e a linha entre a realidade e o paranormal se distorcia diante dos meus olhos. Uma voz gutural emergiu da escuridão, um sussurro rouco que enviou arrepios pela minha espinha. Você despertou os adormecidos, coveiro. Agora testemunhe o que está além da sua compreensão. A luz da lanterna foi subitamente apagada, mergulhando-me na escuridão completa. As sombras ao meu redor pareciam ganhar vida própria, envolvendo-me como uma presença palpável. Eu podia sentir olhos invisíveis me observando, e uma sensação de opressão preenchia o ar. Então, as aparições começaram a se manifestar diante de mim. Figuras sombrias,
rostos pálidos e distorcidos, olhos vazios que me encaravam com uma intensidade sobrenatural. Eram almas perdidas, presas entre mundos, buscando redenção ou vingança. Uma voz chorosa chamou meu nome e vi o vulto de uma criança pequena, com olhos tristes, que imploravam por ajuda. Outra figura, desta vez de um homem idoso, murmurou palavras de gratidão, enquanto uma mulher lamentava suas escolhas na vida. Quando pensei que não suportaria mais a intensidade do paranormal, a voz gutural ressoou novamente na escuridão. O equilíbrio foi perturbado. Coveiro, você deve escolher entre selar a brecha ou enfrentar as consequências. Então, busquei uma maneira de cumprir meu papel e restaurar a harmonia perturbada. As vozes sussurraram instruções em minha mente, guiando-me para um antigo mausoléu no coração do cemitério. Lá, encontrei um artefato esquecido, um objeto ritualístico que deveria ser usado para selar o véu entre os mundos. Ao seguir as instruções das vozes, ergui o artefato, pronunciando palavras em uma língua ancestral que pareciam fluir através de mim. Uma luz intensa emitiu do artefato, dissipando as sombras ao meu redor. O cemitério pareceu se acalmar, as aparições desapareceram e a paz retornou à noite. O artefato, agora desprovido de sua energia, tornou-se uma relíquia esquecida mais uma vez. Eu permaneci ali, ofegante e exausto, refletindo sobre o que tinha acontecido. O cemitério voltou ao seu silêncio habitual, mas sabia que as almas que haviam se manifestado naquela noite tinham encontrado algum tipo de redenção. O mistério e a escuridão ainda pairavam sobre o cemitério, mas agora eu carregava a experiência de ter enfrentado o paranormal e, de alguma forma, ter restaurado a paz entre os vivos e os mortos. Aquela noite assombrosa tornou-se uma parte indissociável da minha jornada como coveiro, uma narrativa que ecoaria através dos corredores do sobrenatural para sempre. Nos dias que se seguiram àquela noite assombrosa, o cemitério recuperou uma aparência de normalidade, mas eu sabia que algo havia mudado de maneira irreversível. Certo dia, enquanto fazia minha rotina habitual de cuidar do terreno, percebi uma lápide que antes não tinha chamado minha atenção. Era simples, sem adornos extravagantes, mas emanava uma energia sutilmente diferente. Ao me aproximar, notei que o nome gravado era Thomas Whitman, o mesmo sobrenome da alma que havia me procurado naquela fatídica noite. Decidi cavar mais fundo na história da família Whitman e, para minha surpresa, descobri uma tragédia que remontava a gerações passadas. Thomas Whitman, o ancestral de Elizabeth, havia sido injustamente acusado de um crime que não cometeu e enterrado em uma sepultura não marcada. A injustiça da sua morte pesava sobre a família, lançando uma sombra de desgraça que persistia nas gerações seguintes. Foi então que entendi que o artefato ritualístico que eu havia usado não apenas acalmara as almas que se manifestaram, mas também revelara verdades escondidas. Eu precisava devolver a dignidade à memória de Thomas Whitman, concedendo-lhe a justiça que lhe fora negada. Armado com essa nova informação, retornei ao cemitério à noite. Cheguei à sepultura de Thomas e, segurando o artefato em minhas mãos, comecei a recitar palavras de perdão e libertação. A energia que se desprendeu era palpável e uma luz suave começou a envolver a área. Então, diante dos meus olhos, a sepultura de Thomas Whitman se iluminou, revelando um epitáfio quebrado e negligenciado. À medida que eu continuava a recitar as palavras,
uma presença familiar emergiu da sepultura, uma figura espectral que se assemelhava àquele que me procurara antes. Você devolveu a honra à nossa família, coveiro. Gratidão eterna é o que ofereço em troca. A luz intensificou-se por um momento, como se algo estivesse sendo transcendido. As sombras que pairavam sobre os Whitman começaram a se dissipar, e a figura de Thomas começou a desaparecer lentamente, deixando para trás uma sensação de paz que eu nunca havia experimentado antes. A história do cemitério antigo tornou-se uma lenda entre os habitantes da cidade. Alguns acreditavam que eu era um guardião entre os mundos, enquanto outros interpretavam os eventos como uma alegoria das tramas complexas da vida e da morte. Seja qual for a interpretação, a verdade era que eu, como coveiro, testemunhei e participei de algo além da compreensão humana. Agradeço profundamente por terem dedicado seu tempo a ouvir essa história extraordinária e, ao mesmo tempo, perturbadora. Se você gostou do relato e quer mais conteúdo desse tipo, por favor, deixe seu like, compartilhe com amigos que também apreciam uma boa história de terror e inscreva-se no canal para não perder futuras narrativas. E para os corajosos que chegaram até o final, lembre-se de sempre manter seus olhos abertos para o desconhecido. Às vezes, a verdade está além do que podemos perceber. Se você já teve alguma experiência paranormal ou história assustadora, compartilhe nos comentários. Adoraria ouvir suas experiências e talvez até mesmo transformá-las em futuros vídeos. E até a próxima noite sombria, nossos corajosos inscritos. Que os seus sonhos sejam livres de sombras. Ou talvez não. Só vou passar uma dica. Vocês sabiam que é possível se tornar um youtuber sem precisar aparecer na tela? E o melhor, ganhar muito dinheiro com isso? Com um incrível curso YouTube sem aparecer, você pode aumentar sua presença online e atrair mais seguidores e visualizações para o seu canal, sem precisar se expor. E você que ainda não começou, ainda dá tempo de sair dessa mesmice. Pare de trabalhar pelos sonhos dos outros. Comece a trabalhar pelo seu sonho. Não perca mais tempo. Dê o primeiro passo. Veja como é possível fazer vídeos como este, com apenas um celular e alcançar o sucesso no YouTube sem precisar se expor. Se você realmente quer mudar de vida, vou deixar um comentário fixado nesse vídeo. Só clicar lá e obter mais informações.